e a hora. Comece o dia bem informado e fique por dentro de tudo o que acontece na região. De segunda a sexta, das 9 às 11 da manhã, Carolina Rodrigues e Guilherme Pierangeli comandam a reportagem CBN e analisam os principais fatos do dia. O trânsito, os problemas do nosso cotidiano e a notícia além da manchete. CBN Campinas, com Carolina Rodrigues e Guilherme Pierangeli. De segunda a sexta, a partir das 9 da manhã. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Olá, boa tarde, são 4h07. O Arena CBN está no ar. Edição desta terça-feira, hoje 22 de agosto de 2023. E é claro que a partir de agora nós vamos trazer muitas informações do esporte. Hoje tem jogo, hoje tem o Timão em campo, o todo-poderoso, o time do povo que vai enfrentar o Estudiantes, que não é aquela turminha que a gente sempre se diverte com ele. Dessa vez são os Estudiantes lá da Argentina, de La Plata. Daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes. Vamos falar da preparação do Guarani. Hoje teve treino aberto. Lá no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Carlão, acompanhamos todas as movimentações. Vamos trazer para o ouvinte torcedor do Bugre. Também vamos falar da Macaca e também da preparação, porque a semana ela tem muitos jogos internacionais. Sul-Americana, Libertadores. E é claro que aqui na CBN, aqui no Arena, você vai ficar sabendo de tudo e mais um pouco. Não é isso, Carlão? Boa tarde, meu grande amigo. Boa tarde, Antônio Lupe. Boa tarde, ouvinte do Arena. Eu percebi que você hoje não esteve entre nós pela manhã, pelo menos aqui no recinto, porque você está coradinho. Eu tomei um solzinho hoje. Você não usou ali o protetor solar e hoje pela manhã o sol estava escaldante. E você lá num território aberto, como é o gramado do Estádio Brinco de Ouro, Belo você gramado, voltou aqui para o estúdio coradinho, Antônio Lupe. Exatamente, Carlão. Estou todo corado. E quem também está corado é ele. Eu não vejo ele aqui, mas acho que está entre nós. Fábio Scheibe. Dá medo, hein? Hã? Dá medo isso aí, não dá? Dá medo, né? Dá um certo... Parece um fantasma, assim, está entre nós. Se está entre nós ou não, né? Vamos chamá-lo para ver se responde. Tudo bem, Scheibe? Boa tarde. Boa tarde, cara. Tudo bem, Antônio? Que surpresa você aqui, hein, cara? É, surpresa para todos, viu, Scheibe? Ah, que legal, mas você é um cara muito comunicativo, desenrola muito bem. Um grande prazer em estar contigo mais uma vez no programa, viu? É isso mesmo, Fábio Scheibe, o prazer é todo seu. Bom, o seguinte, hoje é dia 22 de agosto, hoje, mais uma vez, dia 22 de agosto é um marco para esse programa, porque o sarcófago mudou de novo. Nossa, o sarcófago mudou. Mas antes de falar como está o novo sarcófago... É a terceira versão, né? É a terceira versão. E cada vez melhorando. A tendência agora... Porque nós chegamos ao ápice do sarcófago. Ele é musical, ele é visual. Temos um companheiro, eu tenho um aliado no sarcófago que daqui a pouco vai ser apresentado. Mas antes... Hoje, dia 22 de agosto, você sabe o que é celebrado hoje, Carlos? Não, meu caro Antônio Lupe, por favor. Hoje é celebrado o dia do folclore.
O folclore Olha aí, que brasileiro. legal, Exatamente. que A mula legal. sem cabeça, É. o Saci Pererê, O Curupira. o Curupira que tinha o pé. Você sabia que o pessoal me chamava de Curupira quando jogava bola? Então, você sabe que eu sou um adepto do futevôlei, né? Certo. E o futevôlei é uma das armas para o atleta, para o peladeiro de futevôlei, é a chapinha. Chapinha. que você Chapinha pega- que passa no cabelo? Não, Ah, é aquela- outra. O pezinho um pouco mais, Certo. né, mais deitadinho um pouquinho. E aí, quando o cara ele erra a pontaria, ele arma de um lado e a bola vai pro outro, a gente chama de pé de curupira. Pé de Curupira. É. Por quê? Porque vai ao contrário, né? E Ele o é Curupira tem É, o o curupira. pé- os pés pra Isso, trás, né? Esse é o Curupira. Tem a mula sem cabeça, tem o Tem, Saci Pererê. verdade. Quem mais? O mais tradicional é o Saci Pererê. O Saci Pererê, É, né? O Saci Pererê, desde o berçário, você já sabe o que é o Saci Pererê. Porém, no futebol nós também temos alguns E jogadores. temos o Saci, que é o, o Saci, Internacional, Colorado. o Saci Colorado, é verdade, é o símbolo do Colorado. O folclore também traz alguns jogadores folclóricos, Sim, né? Então sim. hoje, através do nosso WhatsApp, o 19 991869070, eu repito para você anotar aí com muita calma e paciência, 19 o DDD 9, aí você vai me complicar. 991869070. Qual o jogador mais folclórico do futebol Boa, brasileiro? Boa. Quem é o jogador mais folclórico, na sua Boa. opinião, Carlão? Olha, no futebol de hoje, eu acho que o Daverson, né? É o cara que Daverson. mais se emplaca aí nesta coisa de folclórico. Mas tivemos muitos, tivemos Dadá Maravilha, tivemos Fio Maravilha. Acho que Paulo Nunes. Paulo Nunes, o Túlio Maravilha, O Túlio pode Maravilha. se encaixar. Vários jogadores bons de bola, mas ao mesmo tempo jogadores fanfarrões. Hoje eu acho que o grande fanfarrão / folclórico é o Daverson do Cuiabá. E pra você, Fábio Scheib, o jogador mais folclórico do futebol brasileiro? Vocês citaram bons nomes da década de 90 também, tinha bastante gente. O Viola também, né? Viola. Renato Gaúcho também, que foi um grande jogador, mas também gostava de uma presepada, entre outros também, né? Boa. Bom, então mande sua mensagem, mande seu áudio 19 991869070. Conto com a sua participação. Pode ser por texto, está aí numa reunião, mas ouvindo a Arena, tá trabalhando. Pode mandar o texto, mas se você está à disposição para gravar um áudio com a sua bela voz, por favor, mande um áudio, porque ele vai pro ar aqui na CBN. Dia 22 de agosto, dia do folclore, mas Boa. também um dia que marca o Arena, porque o sarcófago ele tá de cara nova. E eu tenho um aliado para combater todos vocês. Cara, o programa não tem um ano e já mudamos por 3 oportunidades. 3 oportunidades. Tudo Mas isso seria para combater este esquema de esse corrupção. esquema de corrupção gigantesco que está no nosso sarcófago. E por isso eu quero dar as boas-vindas ao meu grande companheiro de Grupo EP, o William Cabelo. Tudo bem, eu William? não Boa acredito. tarde. Aí não. Meu Deus. Estamos sem o William. Pô. William? Muito boa tarde, Opa, agora obrigado, Lupe. Prazer falar contigo. Boa tarde. Boa tarde para todos. Obrigado, viu, William, por participar desse nosso quadro, porque você Boa tem uma... tarde, Carlão de Freitas, Fábio Scheib. Boa tarde. Grande William, Esse que cabelo. satisfação, meu parceiro. Bom, e é o seguinte... Uma honra estar aqui, falar com vocês, para conduzir esse novo sarcófago, num novo formato, uma nova proposta aí que vai dar um brilhantismo a mais no quadro que já é sucesso. É isso mesmo, um brilhantismo a mais. Você percebeu que o poético, Cabelo né? ele já tá já pegou a vibe do nosso quadro. Você sabe que eu sempre encontro o Cabelo aí por várias andanças do mundo. Eu vou falar até o nome do bar, porque infelizmente já destruíram o bar. Era um bar tradicionalíssimo. Encontrei, aliás, a última vez que encontrei Cabelo faz tempo, no bar do Vadico. Que é ali a última versão do Bar do Vadico, ali na esquina da Avenida Washington Luiz, e ali a gente debateu, deu muita Grande risada. Vadico. Infelizmente derrubaram o Bar do Vadico lá, né, William? William, Que delay gigante. Foi. Infelizmente, uma casa tradicional que infelizmente se foi, né, Carlão? Boa. Bom, então é o seguinte, o William vai participar do quadro, no final ele vai voltar, porque nosso quadro, inclusive, está com imagens para você que está no YouTube. Baixem. youtube.com/CBN
CBN Campinas, você não pode deixar de acompanhar, porque hoje o sarcófago com imagens. O formato ele é o mesmo. William, ouvintes da CBN, ouvintes do Arena. O jogo que nós separamos, eu e o William, ele aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música. Vamos ouvir, Elton. Bora. Ah, ok. Vai, maestro. A minha alma tá armada e apontada, E apontada para para do sucesso. A gente começou bem, né? Começamos bem. Eu e o William começamos bem. Envolve a Ponte Preta e é a única dica que a gente vai dar no momento. Daqui a pouco o William Cabelo vem com imagens do jogo, escalação e as dicas para que você e Fábio Scheibe possam acertar em que ano aconteceu esse jogo envolvendo a macaca. Daqui a pouco o Cabelo tá de volta aqui no Arena. A gente faz o nosso primeiro intervalo e repito a nossa enquete, hein? Qual o jogador mais folclórico do futebol brasileiro? Hoje é o dia do folclore, dia 22 de agosto. Então mande sua mensagem através do 991869070, 991869070. Pode ser por texto, pode ser por áudio. A sua mensagem ela vai pro ar aqui no Arena. Aqui tem os trabalhos técnicos de Elton Grimaldi e no streaming Daniel França. Arena CBN. Ainda tem dúvida se vale a pena vender seu carro para dar de entrada no apartamento novo? Se for para morar no Ampliare, vale a pena sim. Além de 3 suítes, a garagem já vem completa. É isso mesmo! Comprando um Ampliare, você ganha 1 ano de locação de um Jeep Renegade 0 km. Aproveite! Saia já com seu Renegade e com as chaves do seu Ampliare ainda em 2023. Agende sua visita no decorado e faça sua proposta. Consulte regulamento ampliaretaquaral.com.br. Aproveite as condições exclusivas que a Land Rover Stefanini preparou para você. Discovery Sport, Flex e Diesel, entrada mais saldo em 24 vezes com taxa zero. E tem mais, super bônus de até 30 mil no seu seminovo. Vem pra Stefanini, Avenida Doutor Armando Salles de Oliveira, 770. Telefone 19-3046-7500. Consulte condições. No trânsito, escolha a vida. Explore um universo de conhecimento e vivencie um ensino superior inovador e tecnologicamente avançado no Grupo Unieduca. Oferecemos cursos de medicina, medicina veterinária, agronomia e mais 26 cursos de graduação em todas as áreas do conhecimento, com nota máxima no MEC e aulas práticas desde o primeiro dia de aula. Inscrições abertas para unidades Unifage em Jaguariúna e Olambra e para a Unimax em Indaiatuba. Acesse grupounieduca.com.br. Aqui seu futuro é na prática. Terça de mata-mata na Sul-Americana. O Timão começa a briga por uma vaga na semifinal, com o apoio da Fiel. Corinthians, Estudiantes. Às 9:30 da noite, com Vinícius Moura, Gabriel Budziak e Rafael Prati. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. São 4 horas e 20 minutos. Os primeiros áudios já estão chegando aqui para nossa enquete do Arena. Qual o jogador mais folclórico? Porque hoje nós celebramos o dia do folclore brasileiro. Vamos com os primeiros áudios. Opa! Vai, Scheibe. Antes do áudio, né, o Carlão falou do Bado Vadico, também falando de data importante. Ontem acabou passando batido, que ontem seria aniversário do Vadão também, né? Grande treinador do Guarani, da Ponte Preta. Ontem seria comemorado o aniversário do Vadão, acabou passando batido ontem, mas fazendo o registro hoje aqui. Foi homenageado pela dupla campineira, Ponte Preta e Guarani, que fizeram homenagem ao grande Vadão, que fez história nos dois clubes. Aliás, quando infelizmente perdemos o Vadão,
Eu até, a gente comentando, a gente até sugeriu não, né? Porque é uma situação que envolve muita coisa, mas aquela avenida, né, que também leva o nome de Ayrton Senna, um dos maiores esportistas do mundo, e graças a Deus brasileiro, nascido aqui na nossa terra, mas também poderia, né, ser uma homenagem à avenida, por exemplo, Oswaldo Avarez, porque liga um estádio ao outro, né? Seria algo gigantesco, né, Carlão? Uma homenagem maravilhosa para o grande mestre Vadão, né? Vadão tem uma história ímpar no futebol brasileiro, notadamente aqui em Campinas, é um cara que tinha, ainda tem, quando se fala em Vadão, unanimidade no Moisés Lucarelli, unanimidade no Estádio Brinco de Ouro, histórias maravilhosas com a camisa da Ponte, histórias sensacionais com a camisa do Guarani, só para 2 derbys, né, que marcam aí o lado positivo da Ponte, a quebra do tabu em 2002, 4-2 no Brinco de Ouro, o Vadão era o treinador, e do lado do Guarani, o derby do Medina. Então, 2 derbys emblemáticos e que o Vadão fazia parte, Ponte Preta, e também fazia parte do Guarani. Sensacional, uma boa lembrança. Muita saudade, né? Vadão faz falta. Faz falta. Principalmente uma semana que a gente vai viver agora, na semana que vem, né? Uma semana maravilhosa. Que antecede ao derby. Boa lembrança, Chaibe. Valeu, hein, Chaibe? Nessa você foi bem, hein, Chaibe? Muito obrigado, Antônio. Que fase vive Fábio Chaibe vive uma fase. O bico do avião em Cumbica tá Você conhece o Vagalume, né? O Vagalume, ele acende e apaga. O Fábio Chaibe está vivendo a fase do Vagalume aceso, brilhando. Não só à noite, mas também durante o dia. Vamos com os primeiros a companhia de vocês. Que isso, cara. Vamos com os primeiros áudios, então. Pessoal da Arena, boa tarde. Aqui é Paulo Vinícius, motorista de aplicativo de Campinas, pelas ruas da cidade. Com certeza, o jogador mais folclórico brasileiro é o Bruxo. É o Ronaldinho Gaúcho, mas com certeza. O jogador mais lembrado em todo mundo, mais carismático, sempre chamado para os eventos de Copa do Mundo, não sei o que lá mais. O cara é o Bruxo. Esse é o nome dele, Bruxo. Boa. Ronaldinho Gaúcho também. Sensacional. Né? Mais um. De Lupe, toda a equipe. O folclórico hoje atualmente é o Davidson, do Cuiabá. Cada jogo é uma gracinha, mas é bom de bola. Ajudou o time dele a se manter na Série A. E o Bugrão, domingo, 1-0, sábado contra o Sampaio. Rumo ao G4. Um abraço a todos, bom trabalho. Valeu, obrigado, Marcelão, lá do Jardim Marisa. Mais um, Elton. Boa tarde. Boa tarde. É uma sugestão para uma pauta aí. Pois não, Fábio Chaibe vai anotar. Qual o brinquedo na nossa infância que a gente Anota aí, Chay. Esquece até hoje? O meu foi aquele Forte Apache, que tinha lá o forte, né, que a gente montava, os soldados, os índiozinhos. Nossa, aquilo lá eu brinquei muito com aquilo, eu brincava demais. E tenho lembrança até hoje. Marcelo, Ouro Verde. Boa, Marcelo, quando a gente não tiver ideia de carro, de buzina, de lanche, de prato, de pizza, de bar ou de petisco, na sexta-feira a gente pode fazer essa pauta aí do brinquedo. Boa. Anotou, Chaibe? Anotado aqui, próxima vez vamos usar a pauta do nosso ouvinte. Boa. Deixa eu pegar a opinião também do nosso William Cabelo, meu companheiro de sarcófago a partir de hoje aqui no Arena. William, na sua opinião, qual o jogador mais folclórico do futebol brasileiro? Qual o jogador mais emblemático? Porque hoje celebramos o Dia do Folclore Brasileiro, hein, Cabelo? Nós estamos com probleminha só no áudio do William Cabelo. A gente vai tentar resolver para restabelecer o sinal. E aí a gente já vem também com a participação do William Cabelo para falar qual o jogador mais folclórico. Manda sua mensagem, tá chovendo mensagem aqui, ó. O Gilberto, lá do Nova Aparecida. Onde é Nova Aparecida, Carlão? Nova Aparecida, se eu não estiver enganado, ele saindo para Sumaré, né? Sumaré? Posso estar enganado, eu acho, não é certeza. Ele pode até nos ajudar aí, mas eu acredito que seja por aquele lado lá da cidade. Torcedor do Guarani, ele cita que os jogadores mais folclóricos, Serginho Chulapa do São Paulo boa. E o Ataliba, que jogou no Juventus. Ataliba, ele era gago. Deixa eu ver aqui. Opa, quem mandou pra gente também? Ele que sempre participa. Ele acerta os sarcófagos, é o Emerson. Final do telefone 0197. Buenas. Lela, pai do Richarlison e Alexandro, fazia caretas depois de fazer o gol. Edmundo, rei do deboche. Jogava no Curitiba e no Noroeste. Boa, vamos ver quem mandou mais mensagem aqui, ó. Isso mesmo, Aparecidinha, boa. Tá bem, hein, Carlão? De GPS, hein, cara? Hein? Você também, sensacional. Ney Paraíba, jogou no Guarani. Ney Paraíba, jogou no Oeste também.
Folclórico, hein? Nossa. Boa tarde, Mauro Shampoo também. Mauro Shampoo do Ibis. Ibis. O Carlão citou aqui que é o Dadá Maravilha, o mais folclórico. Dadá, figura, né? Deixa eu pegar mais um aqui, porque a gente já vai falar do Corinthians que joga hoje. Nem sabia que o Corinthians jogava hoje, cara. Ainda bem que você me ajudou. Verdade. Joga com quem mesmo? Estudiantes às 9h30 da noite na Neoquímica Arena. Neoquímica Arena? Quartas de final da Copa Sul-Americana. Deixa eu pegar só mais uma aqui, ó. Tem mais uma do áudio também, 0236. Deixa eu pegar o nome dele aqui. Marcelo Pinheiro mandou áudio, mas ele também mandou uma mensagem de texto. O jogador mais folclórico do futebol foi o goleiro Iguita. Que defendia com o formato de escorpião. De escorpião em Wembley, né? Exatamente. Sensacional. Pô, são 4 horas e 26 minutos. Mande seu áudio, hein? Continue mandando sua mensagem 991869070. Qual o jogador mais folclórico do futebol brasileiro? Dia 22 de agosto, o dia do folclore. Hoje também tem Corinthians em campo contra os Estudiantes, jogo de número 1 das quartas de final da Copa Sul-Americana. O Timão encara os argentinos do Estudiantes de La Plata. 9h30 da noite, com transmissão aqui da CBN. E aí, Carlão? Um jogo que o Corinthians tem boas possibilidades, né? Depois do trauma que foi a eliminação da Copa do Brasil, principalmente com relação ao nível de desempenho, muito abaixo. Mas veio uma recuperação rápida, né? Contra o Cruzeiro, embora o Corinthians não estivesse com uma equipe 100% titular, mas teve força para reagir no empate lá nas Alterosas e hoje recebe Estudiantes com boa parte do time titular, ou praticamente todos, apenas o Fagner aí está lesionado, mas vai com o Renato Augusto, vai com o que tem de melhor o técnico Vanderlei Luxemburgo, enfrenta um adversário forte que é o Estudiantes de La Plata, mas o Corinthians na Neoquímica Arena tem aí uma boa possibilidade, pelo menos de vencer o jogo, que é importante para depois tentar segurar o empate lá no país hermano, meu caro Lupe. Ô, Fábio Chaib, esse Corinthians que ainda oscila no Campeonato Brasileiro, que foi eliminado pelos um dos seus maiores rivais, o São Paulo da Copa do Brasil, consegue vencer a equipe argentina jogando em casa para construir uma boa vantagem para o jogo na Argentina em Vagalume? Hoje é preciso dar uma resposta para a torcida, né? O Corinthians, que na semana passada fez uma partida muito abaixo do esperado contra o São Paulo, foi eliminado da Copa do Brasil. O Corinthians apostando muitas fichas na Copa Sul-Americana, porque se pensar, restam 5 jogos para um título e para conseguir uma vaga na Libertadores da América no que vem também. Um título que o Corinthians não tem, mas Sul-Americana seria muito legal para o Corinthians também, no trabalho do Luxemburgo. Corinthians no meio para a parte de baixo da tabela no Brasileiro. Se ganhar, caso ganhe essa Sul-Americana, pode até jogar mais tranquilo o brasileiro, querendo evitar o rebaixamento. O Corinthians, creio que hoje vai fazer um bom jogo. Hoje é o jogo para realmente construir vantagem, porque jogar na Argentina, a gente sabe, é muito complicado. O Corinthians contra o Nils fez a vantagem, acabou empatando na Argentina, mas Estudiantes é um time com mais cancha de competições sul-americanas, também tetracampeão da Libertadores. Então o Corinthians precisa fazer uma boa vantagem para conseguir a classificação semana que vem, né, Lupe? É verdade, Fábio Chaib, você sempre com muita lucidez em cada palavra, em cada comentário que você solta aqui na rádio. Você é espetacular. Cabelo, você me ouve, meu amigo? Perfeitamente. Aê, Cabelo! Logrou êxito, cara! Logrou êxito. Logrou êxito, Cabelo! Não foi um projeto malogrado. O William Cabelo, meu companheiro de sarcófago, a partir de hoje, o sarcófago, para quem não sabe, mudou de novo. William, mas antes da gente falar do sarcófago, por favor, na sua opinião, a enquete do dia, qual o jogador mais folclórico do futebol brasileiro? Eu lembrei de do Bahia, década de 70, começo da década de 80, mais década de 70, um centroavante polêmico, meio catimbeiro, Beijoca. É isso aí. Beijoca. Jogou no Flamengo também, viu? Não lembro do Beijoca, mas lembro de Leira, assim, né? E era artilheiro, e no Bahia ele é ídolo, né, Cabelo? No Bahia ele teve uma passagem... ele tinha também o Sapatão, que era um volante... Essa turma do Bahia, década de 70, era bem folclórica, carismática, no mínimo. Você sabe, o Sapatão treinou o time. Elcio Nogueira é o nome dele. Treinou no São João de Araras, cara. Exato. E o Beijoca jogou no Mojimirim. O Mojimirim, naquele time do acesso de 85, com o Silvinho, com o Chicão de Piracicaba. O Beijoca foi contratado e, se eu não me engano, na estreia ele fez gol. Você já viu como é que meu... Que baita reforço esse sarcófago. O meu reforço do sarcófago... Aliás, é o sarcófago em pessoa. Em pessoa, na verdade. Eu investi pesado. Investidores. O que eu não tinha, eu mesmo assim consegui a contratação.
Eu ofereci um salário alto, luvas, metas alcançadas. Só nessa brincadeira aí do jogador folclórico eu já vou ter que desembolsar mais uns 6 milhões de reais. Pô, foi lembrar de beijoca no Bahia, sim, velho. Beijoca no Mojimirim, cara. Mojimirim 85. Poxa, tinha aquela camisa bonita, vermelha. Bonita. E se eu não me engano, nós temos no nosso vasto acervo EP a estreia de Beijoca. Não, você tá maluco. Aí sim. Aí é demais, hein? Deus do céu. Não, mas aí já separa, Cabelo, que a gente traz amanhã aqui pra gente mostrar que aqui a gente fala e cumpre. Mata a cobra e mostra o pau. É isso aí. Com certeza. Você tem É isso aí, Carlão. Mata a cobra, mas não é um dito popular? Um dito popular, é isso mesmo. Isso aí. Ô, Cabelo, só pra gente dar mais um spoiler do nosso sarcófago, musical e visual, confere? Confere, perfeitamente. Nossa, sensacional. E será que esses mal acabados vão acertar? Eu acho que não. Eu vou muretar. Vai muretar. Tô estreando, vou ficar quietinho. Mas... Você sabe que diante de tanto trabalho e diante de tanta qualidade no desenvolver do trabalho, até para cometer qualquer ato de corrupção, você fica intimidado. Você fica intimidado. Não, aí seria muita injustiça, né? É porque a enciclopédia tá comigo hoje. Apesar que tem alguns elementos na nossa equipe que... Hoje, por que vai dar certo? Porque o Eliel não tá. Porque se o Eliel estivesse com a gente, Cabelo, o Eliel ele tem uma manipulação. Ele vai ver quando a Polícia Federal bater na porta dele 6 horas da manhã. O japonês tá preso. Tá complicado pro Japa também. Mas daqui a pouco a gente vai voltar com o William Cabelo, novo reforço aqui do Arena, justamente no quadro do sarcófago, porque, para quem não sabe, mais uma vez, o sarcófago mudou. São 4 horas e 32 minutos. Elton, a gente pode segurar mais um pouquinho? Opa, que beleza, hein? Ô Cabelo, dá seu pitaco aí. Corinthians joga hoje para enfrentar a equipe do Estudiantes pela Sul-Americana. Você acha que o Corinthians leva ou não? Corinthians leva. Eu acho que leva. Assim, seco. Seco. Placar, você arrisca placar ou não? Ai, meu Deus. Confio em você, Cabelo. 2-0 Corinthians. 2-0 é uma boa vantagem, Carlos. 2-0 sim. Acho difícil. Eu também, mas... Concordo com o Cabelo com relação à vitória do Corinthians, mas 2-0, se o Corinthians conseguir confirmar, é uma baita vantagem pro segundo jogo. São 4 horas e 36 minutos. Eu acho que eu mandei mais áudios pra você aí, ô Elton. Vamos com mais áudios. Qual o jogador mais folclórico do futebol brasileiro? Mande sua mensagem. Tá chovendo mensagem aqui no nosso Zap Zap. É o Rodney, de Sumaré. O jogador mais folclórico que a gente teve até hoje, quem não se lembra do Beija-Flor, Dadá Maravilha. Dadá. Sempre tinha uma coisa muito inusitada que ele falava. Ué? O quê? Aí, o Dadá eu acho que deve ser o maior. Né? O que ele falava é que 3 coisas param no ar. Beija-Flor, helicóptero e Dadá Maravilha. O Monga mandou a mensagem aqui pra gente, o Jefferson Germano, grande Jefferson. Boa assim, lembrança, hein, Jefferson? Você foi muito bem. Tem áudio aqui também, já vamos colocar no ar. Rafael do Jardim Santana, em Campinas. Jardim Santana, Carlão. Jardim Santana é perto da CPFL, ali do lado direito, sentido Mojimirim. O jogador mais folclórico pra mim foi Dadá Maravilha. Dadá, por enquanto, vai ganhando de forma disparada. Jogou, né? Uma vez eu entrevistei o Dadá Maravilha. Gente boa pra caramba. Lembrei de um recente, viu, Lupi? Manda pro ar. Lembrei de um recente. Então vai. Flávio Caça-Rato. Flávio Caça-Rato, mais uma lembrança do nosso querido Fábio Scheibe. Repórter CBN, daqui a pouquinho a gente volta com mais Arena CBN. Arena CBN. Repórter CBN. A Polícia Federal intimou o ex-presidente Jair Bolsonaro para prestar depoimento sobre o caso que investiga um grupo de empresários suspeito de planejar um golpe de Estado no WhatsApp. A corporação encontrou conversas de Bolsonaro com empresários que mostram que ele ordenou que os donos das companhias repassassem uma fake news com ataques ao STF, ao TSE e às urnas eletrônicas. A informação está num relatório da Polícia Federal sobre o celular do empresário Meyer Nigre, da Tecnisa. Ele é acusado de organizar uma conspiração com outros empresários no caso de uma vitória de Lula nas eleições.
O ministro do Turismo, Celso Sabino, anunciou que o governo deve lançar nos próximos dias o programa para baratear o preço de passagens aéreas para destinos domésticos. Em audiência no Senado, o ministro disse que a iniciativa foi batizada de Voa Brasil. A estimativa do governo é que 1,5 milhão de passagens aéreas sejam emitidas por mês pelo programa. Mais cedo, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, reforçou que, além das passagens mais baratas, o presidente Lula também quer que o programa ofereça hospedagens mais acessíveis. Todos os 8 passageiros que ficaram presos num teleférico no Paquistão foram resgatados. O grupo ficou pendurado a 274 metros de altura após um cabo se romper. Segundo as autoridades locais, dezenas de socorristas foram mobilizados para as operações de resgate. As ações foram dificultadas por ventos fortes e pela escuridão. No horário de Brasília, 4h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. São 4h36. Mário Quintino vem chegando aqui no Arena CBN para trazer as informações das estradas da nossa região. Tudo bem, Mário? Boa tarde. Oi, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo falando do anel viário Magalhães Teixeira. A gente já vem acompanhando as obras que seguem no anel viário e a situação ficou pior agora para quem vai em direção da rodovia Anhanguera. São pelo menos 2 quilômetros de lentidão desde o trevo de Valinhos até a altura do quilômetro 9. Então, atenção, você que vai em direção da rodovia Anhanguera, utilizando aí o anel viário. Inclusive, no sentido contrário, em direção da Dom Pedro, também tem obras à altura do trevo de Valinhos, mas a situação aí é um pouco mais tranquila. Na rodovia Dom Pedro já tem lentidão chegada para a rodovia Anhanguera, como a gente já costuma registrar a partir da região dos Amarais, então atenção, região ali também do Nova Aparecida. Eu aproveito para falar também da rodovia Santos Dumont, que por enquanto é um bom caminho, apesar do trânsito intenso, à altura do Osiel em Campinas, para quem vai no sentido de Indaiatuba. Lupe. Valeu, Mário, que volta no ponto final, atualizando o trânsito aqui de Campinas e também das estradas da nossa região, 4h38. No Mercantil, você antecipa até 10 parcelas do seu FGTS. Receba direto na sua conta em até 1 hora, mesmo se não for cliente, em fgts.mercantil.com.br. Festival de Vendas Daruge Chevrolet, de 21 a 26 de agosto. O maior evento do ano para você sair de carro novo. Toda a linha Chevrolet com taxa zero ou a primeira parcela para 2024. Isso mesmo, só comece a pagar em 2024. Seminovos com até 1 ano de garantia e taxas reduzidas. Bônus de até R$10 mil na troca do seu seminovo. Documentação grátis. Fale agora com nossa equipe e faça parte do maior evento de venda. Daruge Chevrolet. Quem vende mais, pode mais. No trânsito, escolha a vida. Na Escola Oficina, o acolhimento abre portas. Encontramos amizades que duram uma vida. Com o ensino forte, desenvolvemos habilidades para enfrentar qualquer desafio. E com os melhores professores, aprendemos a viver. Oficina, a escola que marca a sua vida. Matrículas abertas. Arena CBN. São 4h39. Estamos de volta com a Arena CBN e hoje a nossa enquete é para saber qual o jogador mais folclórico do futebol brasileiro, porque hoje, dia 22 de agosto, celebramos o Dia do Folclore. Vamos com mais ouvintes que estão participando, mandando mensagem de áudio. Boa tarde, pessoal, rapaziada. Um dos caras que eu lembro meio folclore era o César Maluco Palmeiras também, o bicho era meio complicado. Um abraço, é o João de Campinas. Tem mais uma do áudio. Boa, mais um. Boa tarde, galera. Dada Maravilha disse uma vez: se eu não fizer o gol mais bonito do Fantástico, eu nunca mais faço gol na minha vida. E ele fez um gol de peixinho, rapaz. O bicho voou ali, ó, na horizontal. Golaço.
não lembro mais contra quem. E outra coisa que ele dizia que era muito legal era o seguinte: só tem 3 coisas que param no ar: helicóptero, beija-flor e Dadá Maravilha. É isso aí, é que a gente falou, que o ouvinte falou, ele até dizia, né, mas não completou, e o nosso ouvinte trouxe a informação. O Mário Delfini, lá do Parque Brasília. Parque Brasília, Carlão? Parque Brasília, olha, e lá tem um grande... Eu já fiz jogo lá. Lá jogo tem um Parque... belo do estádio, isso, né? É. Ali é a região meio ali perto, mais ou menos perto do Shopping Guatemi. Não tão perto, mas sabe quem era a figura do Parque Brasília? Ezequiel, campeão pelo Corinthians, jogou na Ponte também. Aquela região perto do shopping. Ali. O Mário Delfini mandou um áudio. Mário, daqui a pouco eu coloco seu áudio no ar, tá bom? Pra gente ouvir a sua participação. O final do telefone 3000. Ó, que legal, hein? Isso aqui não dá pra errar. Redondo, é. Paulo Pazionato. Virou até nome de prato. Arroz Birubiru. O Birubiru, mas folclore, jogou no Guarani, pô. O Fernando Nunciarone Serra Negra, o jogador mais da velha, Dário, e mais mais Dario, velho, o Dadá, Dário, o Dadá, é. e o mais recente, Amaral, ex-palestra. Figuraça também. Amaral, que é daqui da região, né, Cabelo? Amaral é de Capivari, né? Sim, Capivari pertinho aqui. Eu tava pensando aqui em outra figura, me veio também o Jacozinho. Jacozinho que conseguiu jogar no Maracanã com Zico e Maradona. Jacozinho e CSA, Santa Cruz. O homem era fera. Boa, Cabelo, verdade, Jacozinho. Quem mandou? O Fabiano Belarmino mandou aqui pra gente. Edmundo e Romário. Jogaram no Vasco, no Fluminense e Flamengo. Fabiano do Campo Belo. Mas eu não sei. Ó, era uma dupla folclórica, mas assim, né? Mas vamos supor, não sei se vocês concordam. Assim, o jogador folclórico não é aquele, por exemplo, o Romário. O Romário é muito extra classe, né? Muita qualidade técnica. O folclórico é mais ou menos aquele jogador. Vamos dizer, eu não vou dizer caneludo, mas é um cara que não tem lá tanta qualidade técnica e ele consegue se sobressair marcando gols e com frases de efeito. O Romário folclórico, não sei, cara. Eu já não. Romário foi muito bom de bola, né? Então, folclórico, eu não sei se eu colocaria o Romário como folclórico, não. Vamos com mais ouvintes que estão mandando mensagem de áudio. Salve, rapaziada da CBN, é o Lucas de Santa Bárbara. Cara, eu sei que é difícil, quiçá é impossível pedir isso pra vocês, mas deixar o clubismo um pouquinho de lado. Depois dá uma olhada no último vídeo que a Santos TV lançou. Foi sensacional. Sobre o pós e o pré e o pós-jogo do Santos contra o Grêmio, toda a mobilização da torcida e tal. E eu acho que isso tá sendo algo bonito, porque tem despertado, talvez, na torcida do Santos, de maneira até forçada, esse amor pelo Santos, independente de títulos, né? Porque o Santos não vive de títulos. E isso tem trazido pra gente uma cultura meio bairrista, né? Que acontece na Premier League, talvez, os clubes lá, mesmo clubes pequenos de menor expressão, eles têm um apoio da torcida gigantesco, né? E, cara, isso é muito bonito, entendeu? Num momento tão difícil do Santos, a torcida tem abraçado e não tá vivendo de título, e tem mostrado que o amor pelo Santos é isso, é essa essência mesmo, entendeu? Entendi. Muito legal. Gostei, verdade. O Carlão disse hoje à tarde que o Peixe já tá na Série B ano que vem. Depois de todo esse discurso belo do nosso ouvinte, o Carlão Mas veio... você sabe, Lupe, aproveitando a carona... O ensejo, né? O ensejo, na esteira aí do torcedor santista. Certo. Você sabe que nas dificuldades parece que o amor ele cresce, né? Por exemplo, nós estamos vivendo um fenômeno na capital paulista que é sensacional. O que a torcida do São Paulo tem feito e o que ela mudou de características de torcida. Porque o São Paulo sempre foi considerado o pó de arroz, né? A torcida da elite paulistana, um time acostumado a títulos, né? E desde 2012 o São Paulo não conquista aí um título internacional e parece que e vem colecionando, infelizmente, fracassos, né, nos estaduais ou no Campeonato Brasileiro. Mas a torcida do São Paulo, ela mudou demais a característica de pegar o time no colo, de lotar o Morumbi com cânticos sensacionais. Eu viro e mexe, eu falo aqui também da torcida do Guarani, o Cabelo, que é mais ou menos contemporâneo. Ele viveu a época que a torcida do Guarani era considerada, assim, uma torcida de almofadinha em Campinas, sabe? Era assim. A torcida da elite campineira e tal. E a partir do momento em que o Guarani conviveu com o sofrimento, foi rebaixado, essas coisas que ninguém gosta de lembrar, mas que tem o lado positivo também. Hoje a torcida do Guarani é uma torcida popular.
popular também, uma torcida guerreira, uma torcida que pega o time no colo, que acompanha, que guerreia pelo Guarani, bem diferente em outros tempos, que se no campo as coisas eram sensacionais, nas arquibancadas não eram tanto. Então hoje a torcida do Guarani mudou, a torcida do São Paulo mudou, e essa inovação da torcida do Santos também, de carregar o time, de impedir o time de cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, o Carlão citou o Guarani. Ô, Carlão. Oi. Seria o São Paulo, tricolor paulista, o mais popular, como a diretoria pôs na faixa ali no meio do Morumbi? O mais popular tricolor paulista? Popular é uma outra coisa. Aí vai a essência do clube, a história do clube. Outro dia o Lupe deu uma aula pra gente na redação lá. Nós estávamos falando... Foi polêmico, né? Foi polêmico, mas no final acho que houve um consenso. A gente falando sobre a representatividade de cada clube. A porcentagem, né, do que envolve para determinar a grandeza de um clube. O São Paulo é um clube glorioso, multicampeão, talvez em títulos deve ser o maior clube do Brasil, né, somando tudo que conquistou, mas não tem a torcida mais popular. Não adianta a gente vai falar o quê? Que a torcida do São Paulo é mais popular que a do Corinthians? Isso eu não concordo. Agora, que a torcida do São Paulo mudou de característica, se tornou uma torcida diferenciada, uma torcida que empurra o time, isso sem sombra de dúvidas. O Carlão pegou o gancho do Guarani, a gente vai falar muito do Guarani Ponte durante a semana, que jogam no final de semana, a Ponte na sexta contra o Londrina, o Guarani no sábado contra o Sampaio. Hoje teve treino aberto, né, lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A principal dúvida na escalação do Guarani é na lateral direita, porque o Diogo Matheus não joga. O Ivan Alvarinho e o Ian, jovem Ian, formado na base do Guarani, são as opções do técnico Humberto Louser. Na zaga, o Alan Santos está fora também. E aí não tem dúvida, porque vai o Valber. O Valber treinou hoje todo o período ao lado do Lucão, então aí não tem mistério nenhum. Só essa pequena dúvida, eu ainda acredito que vai o Alvarinho. Eu também. É um palpite que eu tenho aqui, até observando o treino ali de perto. Alvarinho deve ser o titular na lateral direita, não vai poupar ninguém pensando em derby. Aliás, é um assunto que a gente também vai comentar bastante aqui durante a semana. Já a Ponte, a gente sabe que tem 3 desfalques, e aí é uma possibilidade um pouco mais difícil de trazer ao ouvinte a provável formação para enfrentar o Londrina, jogo que acontece sexta-feira, às 7 horas da noite, com transmissão aqui da CBN Campinas. Beleza? Durante a semana a gente fala mais também dos clubes aqui de Campinas. Tem mais ouvinte, Elton? Então, roda. Boa tarde, galera. Boa tarde. O jogador mais folclórico que passou por Campinas todos os tempos, sem sombra de dúvida, foi Dadá Maravilha, que jogou na minha amada Ponte Preta. Grande abraço a todos. Manuel Fernandes, Engenheiro Coelho. Valeu. Mais um. Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Lupe. Meu nome é Nelson Vitorelli. E eu me lembro de uma história. O Guarani teve um ponta-direita que se chamava Dedeu. E segundo consta, essa história aconteceu com ele. Que ele foi jogar em Belém contra o Remo. Antes do jogo, o cara veio entrevistar ele, ele falou assim: eu me sinto muito honrado de jogar na terra em que Jesus nasceu. Um abraço para todo mundo aí. Valeu, um abraço, ótima lembrança, obrigado. Mais um. Boa tarde, galera da CBN, Boa João tarde. Carlos de Campinas. E acompanhando a programação aí de vocês sempre, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. E eu acho que o jogador mais folclórico do futebol brasileiro foi Dario, né, da Maravilha, que inclusive passou aqui pela Ponte Preta. Um abraço, boa tarde. Boa tarde, obrigado. O Alexandre de Campinas, final do telefone 2003, ele traz aqui, folclórico das antigas é o Fio Maravilha do Flamengo. Virou até música, né? Música de Jorge Benjor e Jorge Ben na época. Exatamente. Né? Boa lembrança aqui do Alexandre de Campinas. Obrigado pela participação. Mande mais mensagens, Alexandre. Mais um ouvinte no ar. Oi, pessoal da CBN. Aqui é Oswaldo Americana. Para mim, o jogador mais polêmico, continua, não está jogando mais, mas continua, é o Vampeta. Vampeta. Valeu, um abraço para todos aí. Parabéns. Valeu. O ouvinte final do telefone 9985 fala que foi o Viola. Grande. Viola também fazia gol a rodo, hein? Túlio Maravilha mandou aqui a mensagem, o nosso grande amigo Flávio. Obrigado, Flávio, pela mensagem. Boa tarde. Jogador mais folclórico foi o Serginho Chulapa. O Carlos de Americana. Tem mais ouvinte mandando áudio, né, Elton? Boa tarde, meus amigos da Arena
CBN. Fábio Gonçalves falando. Cara, Ô, Fabião, Fabiano. Jogador da turma do zaço, Japodés. era Obina. Quem não se lembra da música da torcida do Flamengo, o Obina é melhor que o Eto'o. É isso aí. Ô, Lupe, você escutou a minha narração lá no campeonato de Camboriú? O que você achou? Eu achei que você... Um abraço, meus amigos. Até mais. Foi bem. Inclusive, o material já está na mão dos nossos superiores para saber se, quando houver um trabalho, um freela, ou até, quem sabe, uma contratação em definitivo, estará concorrendo à vaga. Ao final do telefone 3736, o Marco Aurélio Bastos disse aqui que foi o Fio Maravilha. Rapaz, é muita mensagem, hein, Carlão? Que coisa Opa, Carlinhos Bala. Boa Carlinhos lembrança, Bala, hein? boa. O Tiagão, boa, Verdade, Tiagão. boa. Obrigado, boa. Essa daqui ninguém tinha mandado ainda. Vampeta, o Levi de Utah mandou mensagem, obrigado. Só um pouquinho, Fábio Chaves, só deixa eu registrar mais algumas participações aqui, ó. Iguita, goleiro, Adilson de Limeira. O Zé Love não jogava nada, só fez fama graças ao Ganso e ao Neymar. Ah, ele fez um golzinho aí, o Zé Love. Deixa eu pegar só mais um aqui, Fábio Chaib, aí você vai. Teve uma época que o Dadá Maravilha morou aqui no bairro Bonfim, em Campinas. Uma vez a filha dele levou uma fita VHS só com gols dele pra minha mãe ver. Lembro que ela disse, meu pai, se isso todo mundo faz, presta atenção e realmente... Ele caía em todo gol que fazia. Todo gol que ele fazia, ele caía. É verdade. Pô, que história massa. Deixa eu pegar o nome do ouvinte aqui. Final do telefone 9287. É o Caveira. Boa, Caveira. Caveira? Boa. Fiquei com um pouco de medo aqui, mas tudo bem. Ney Paraíba. Ney Paraíba. A gente até já falou do Ney Paraíba aqui, né? Deixa eu ver. Tinha um outro aqui que o ouvinte mandou. Valderrama. Pô, Valderrama jogou muita bola também. Foi bom de bola, hein? E atualmente o Daverson, sem dúvidas. Quem mandou aqui foi o Fabrício Fabiano. Pois não, Chaib? Não, tem uma mensagem de um amigo aqui, o Marcelo de novo, que está lá em São Paulo com o pai Luizão. Estamos ouvindo o CBN aqui, mandaram um nome de um jogador aqui, Perdigão, que jogaram no timão deles. Nossa! Perdigão, meio volante, depois que em 2008, agora coitado. Mas figura, hein? Depois que o Perdigão parou de jogar... Tá grande, hein? Tá grande. Mas é uma figura. Mas jogava demais também, jogava muito o Perdigão. No Internacional, então, nem se fala. A gente tem um intervalo, porque depois... vai chegar o nosso momento, Cabelo. Opa! Na verdade, o seu momento. Eu preciso ser sincero. O seu momento aqui no Arena, a gente volta com o sarcófago. Não saia daí, a gente volta já. Arena CBN. Na Escola Oficina, o acolhimento abre portas. Encontramos amizades que duram uma vida. Com o ensino forte, desenvolvemos habilidades para enfrentar qualquer desafio. E com os melhores professores, aprendemos a viver. Oficina, a escola que marca a sua vida. Matrículas abertas. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Atenção Campinas e região, não compre carro hoje. Quer sair de carro novo e fazer o melhor negócio da sua vida? Então prepare-se, pois vem aí a maior ação de vendas do mercado automotivo, Campinas Auto Show, com mais de 500 carros revisados, com garantia e com condições nunca vistas, de 22 a 26 de agosto, no Campinas Shopping. Aguarde! Use cinto de segurança. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima.
Soluções completas para o seu negócio. Vem aí a 38ª Corrida Integração Campinas. Corredores de todas as partes do Brasil se reúnem para participar da maior e mais tradicional corrida de rua do interior paulista. Percursos com as modalidades corrida de 10K, 5K e caminhada. A largada será dia 24 de setembro e as inscrições já estão abertas. Então corra, acesse o site corridaintegração.com.br e siga nossas redes sociais para ficar por dentro. Participe! Corrida Integração Campinas 2023. Iniciativa EPTV. Realização OA Eventos. Apoio CBN Campinas. Arena CBN. São 4h55. Elton Grimaldi, abre, por favor. Ele tá de cara nova. A minha alma e essa música que você está ouvindo ao fundo foi lançada no mesmo ano do jogo que William Cabelo separou pra gente. William, dê dicas pra esses mal acabados do jogo que nós separamos. É todo seu, o show é seu, Cabelo. Olha, esse jogo tem os meias, são bem conhecidos. Pelo lado doméstico, Piá. Boa. E pelo lado do clube paranaense, Fernando Diniz. Fernando Diniz. Tá aí uma dica. A dica. Que ano foi esse jogo, Carlão? Cara, Fernando Diniz. Será que foi Paraná Clube? Piá 2000 e... Nossa, vamos de 2000. Ponte Paraná. 2000. E aí, Chaibe? Eu acho que tá no 2000 também. Vou no 2001, então, vai. 2001. Cabelo! Ganhamos, cara! Nós podíamos fazer um placarzinho, hein, velho? Agora por favor, legal, Cabelo, hein? Desvende o jogo. Então, o jogo foi Ponte Preta 1, Paraná 0, 22 de agosto de 1999, no Majestoso. Gol do atacante Narcísio. A Ponte atuou com Alexandre, Daniel, Fábio Luciano, Ronaldão e Misso. Roberto, Mineiro, Piá, depois Vander e Claudinho, depois Julinho. Regis e Narcísio, depois Reinaldo, técnico Marco Aurélio Moreira. Do lado do Paraná, atuou com Regis no gol, Wilson, Edinho Baiano, Milton Duó e Elcio, Emerson, depois Itamar, Jorginho, Carlos Alberto Dias e Fernando Diniz. Valdeir, depois Ilan. E no ataque, o Washington, coração valente, sob o comando do técnico Valdir Espinosa. Boa. E essa história do Washington é legal, né? Porque ele vem pra Ponte, volta pro Paraná, né, Cabelo? Depois volta pra fazer sucesso na Macaca, né? Tem uma curiosidade, até no VT que a gente separou, que o Washington deu muito, apesar da Ponte ter vencido, o Washington deu muito trabalho e ele teve uma passagem meio apagada na Ponte. Depois da sequência no Paraná, ele retorna à Ponte e aí sim, dá a volta por cima, chegando até a seleção brasileira. Bom, já que o Cabelo citou esse jogo, para você que está no YouTube, é claro que também vai ter a locução da época, né? A matéria que foi exibida no jornal da IPTV desse jogo, para você que está no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, vai poder observar com imagens como foi esse jogo que nós separamos do sarcófago desta terça-feira. Pouco mais de 1 minuto, Edinho Baiano derruba Narcísio dentro da área. A chance que deveria dar tranquilidade, Piá joga para fora. O time se organiza, chega ao gol adversário, mas falta qualidade na conclusão. O Paraná ataca pouco, o Washington isolado faz o que pode. Pela direita, as melhores jogadas. Valdir põe para fora. No intervalo, uma água para esfriar a cabeça. Regis volta quente. Narcísio desvia de cabeça, 1-0. Parece replay, mas desta vez Narcísio cabeceia para fora. A Ponte ainda teve algumas chances. No final, o Paraná pressiona e por pouco não empata com o Washington e Edinho Baiano que chega atrasado. Parabéns aí, o William Cabelo, que tem todos esses arquivos e a partir de hoje o sarcófago ele também está audiovisual.
Para você que acompanha no YouTube, para você que tá no carro e tem a curiosidade, depois o programa fica salvo no YouTube. Vale a pena você entrar para rever esses lances. E a partir de hoje, todos os jogos que nós vamos separar aqui no sarcófago, ele vai ter imagens e também com a narração da época. Cabelo, muito obrigado pela sua participação. Não vai embora, porque espero você amanhã em todos os programas aqui no Arena. Valeu pela participação e tamo junto. Com certeza, muito obrigado e até amanhã, meus caros. Valeu, William Cabelo, mais um reforço aqui da Arena. Valeu, Chaibe, até amanhã. Valeu, Lupi, um grande abraço. Valeu, Carlão, até amanhã. Valeu, Lupércio, que show, valeu, parabéns pelo novo sarcófago, sensacional. Valeu. Obrigado a todos que mandaram mensagem, muitas participações pelo dia do jogador mais folclórico. Amanhã a gente comenta mais e fala sobre o jogo do Corinthians aqui na CBN. Obrigado pelo carinho, pela audiência, até a próxima. Na CBN.